E aqui agora todos os detalhes da cena pós-crédito número 1 de Homem-Formiga 3 Quantumania. A gente vai falar todas as possibilidades de futuro, como que ela se liga até com o passado do UCM, que a gente já viu em outros filmes e séries. Esse vídeo aqui é o mais completo do YouTube, então se você quer spoiler, obviamente, você já fica aqui nesse vídeo, já cola com a gente, já se inscreve no canal e aciona o sininho, porque muitos outros vídeos sobre esse filme ainda virão aqui nos próximos dias. Ainda hoje vai ter mais vídeo também analisando a segunda cena pós-crédito, então se você não quer perder a maior cobertura do YouTube envolvendo Homem-Formiga 3 Quantumania, você fica aqui nesse canal com a gente, já se inscreve com o sininho, compartilha com a galera e deixa o like, porque o like também é uma outra forma de compartilhar. Quanto mais like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai mostrar para novas pessoas que vão chegar no canal e podem gostar do conteúdo também. Beleza, vamos lá. A primeira cena pós-crédito, ela é sensacional. E quando vazou assim, eu não acreditei e depois vendo no cinema é ainda mais impactante. Temos ali em destaque 3 versões do Kang, certo? Além de todo um conselho de Kangs com variáveis infinitas, né, do personagem. O que acontece? Só dando um contexto, depois eu vou fazer um vídeo especificamente falando do Kang e do Kang principal ali, vilão do filme do Homem-Formiga. Mas o Kang, ele é um cara do futuro, do século 31, ele é Nathaniel Richards, né, que aqui no UCM ele ainda não foi chamado assim. Talvez, para não dar algum tipo de spoiler, do Reed Richards, né, do Quarteto Fantástico. Mas nos quadrinhos, pelo menos, ele é Nathaniel Richards, um cara do futuro, né, do século 31 e descendente direto do Reed Richards. Então ele tem toda essa inteligência que o Reed Richards também tem. Tirando aquele de Multiverso da Loucura, que é muito burro. Era um cara muito burro, podia ser Homem-Anta, né? E aí esse cara, vamos dizer assim, que em cada universo existe um Reed Richards, certo? Que acaba se tornando o Kang, certo? Que pode ser o Kang o Conquistador, tem o Kang Primordial, tem o Kang que é o Immortus, tem o Kang que é aquele que permanece, que a gente já viu em Loki, tem o Kang que é o Ramatut, tem o Kang que é o Centurião Escarlate, por exemplo. Né? Tem Kang que é um Skrull, tem Kang que domina a tecnologia do Homem de Ferro, certo? Tem o Kang que é bonzinho, que é o Rapaz de Ferro que se torna um jovem Vingador, ok? Então assim, em cada universo tem um Kang, tem um Nathaniel Richards, só que o Kang da linha do tempo principal da Marvel, ele acaba conhecendo a viagem no tempo. Então ele monta uma máquina e ele começa a viajar no tempo. A primeira vez que ele viaja no tempo, ele vai para o Egito Antigo e domina o Egito Antigo. E ele se torna o Ramatut, que é a primeira versão que a gente vê aqui nessa cena pós-créditos. Esse personagem, né, ele pode se conectar diretamente, por exemplo, com o Cavaleiro da Lua, que é uma série ali, né, um personagem que se envolve completamente com a questão egípcia, com os deuses egípcios. Uma própria jaqueta com uma imagem do Ramatut já tinha aparecido na própria série do Cavaleiro da Lua, indicando que de fato o Ramatut existiu no universo cinematográfico da Marvel, e agora a gente vê ele em pessoa. Uma segunda temporada de Cavaleiro da Lua, que me parece bem provável de que vai acontecer, é praticamente certo de que vai acontecer, pode acabar mostrando mais pra gente do Ramatut, ou seja, desse Kang do futuro que viajou para o passado, comandou o Egito Antigo e acabou chamando a atenção do Quarteto Fantástico. Isso pode acabar, inclusive, sendo um pouco do enredo do filme de Quarteto Fantástico que a gente vai ver em 2025. Já o Centurião Escarlate é uma versão do Kang que perdeu para o Quarteto Fantástico, mas quando ele perde, ele vai e viaja no tempo. Então ele viaja. Só que aí a gente tem que entender que sempre que esse Kang está viajando no tempo, ele cria uma nova linha do tempo. Porque a linha do tempo ela deve seguir de uma forma. A partir do momento que você muda alguma coisa, você cria uma nova. Essa nova vai criar outras inúmeras novas. Por isso que eu digo que a quantidade de Kangs que a gente pode ter é infinita. Porque uma nova realidade gera uma outra realidade. E como a gente viu, você tem um universo aqui, uma linha do tempo que é um universo. Uma outra linha do tempo que é outro universo. Uma outra linha do tempo que é outro universo. A partir do momento que você vai criando ramificações nessa linha do tempo, uma linha do tempo vai se chocando com a outra.
e vai causando as incursões. Isso já foi explicado antes, não tanto em Loki, né, mas principalmente em Doutor Estranho 2, e também foi explicado nesse filme aqui. E agora falando então do Centurião Escarlate especificamente. Então ele foge e ele acaba indo para o futuro. E aí, quando ele vai para o futuro, ele se torna um grande amigo do Doutor Destino, que é outro personagem que a Marvel vai ter que apresentar em breve, porque ele é muito importante para toda essa história que a gente está vendo aqui do UCM, Guerras Secretas, pro próprio Kang, pro Quarteto Fantástico nem se fala, né? Então ele vai ter que aparecer muito em breve. Haviam rumores quase que oficiais, né, de que ele apareceria em Pantera Negra 2, que a cena foi gravada e foi cortada, né? Existe essa possibilidade, eu sinceramente acredito nela. E aí ele se torna amigão do Doutor Destino, o Doutor Destino faz uma armadura para ele, e ele passa então a usar uma armadura muito parecida com a do Doutor Destino. A gente vê que ele usa uma armadura interessante aí na cena pós-crédito, né? Uma roupa diferentona. Inclusive, nos quadrinhos, né, o Centurião Escarlate ele usa uma roupa vermelha, aqui ele usa uma roupa roxa. Deve ser para conectar bem aos Kangs, que todos eles gostam muito de roxo, né? Deu para perceber. Eu também gosto de roxo. Será que seria uma versão do Kang? Pode ser, né? Por que não? Meu Deus, que loucura! E agora o Immortus, né? O Immortus, nessa cena, ele passou uma impressão de que ele é meio que o chefe dos outros dois e de todos os outros Kangs. Só que assim, quando a gente vê o começo da cena, no começo da cena ali, quando começam a aparecer os Kangs ali naquela arena, tem 3 estátuas de Kang. E aí logo em seguida eles mostram 3 Kangs. Então dá a entender que como se esses 3 fossem os chefes, né? Os caras que mandam, que comandam esse conselho. Mas talvez dentro deles o Immortus seja o que mais mande. Por quê? Porque ele é uma versão mais velha, mais experiente do Kang. Sim, se você está pensando, nossa, mas o Kang já é do século 31, o Immortus é uma versão ainda mais velha? Exatamente. E ele se conecta muito, gente, com Eternos, com o próprio Aquele que Permanece lá na série do Loki. Tanto é que quando saiu Loki e aquela versão se chamou de Aquele que Permanece, muita gente falou, não, mas esse cara é o Immortus. E foi uma mistura, né, do próprio Aquele que Permanece nos quadrinhos, que existe, com o Immortus. Só que agora, de fato, eles usam o Immortus, certo? Então, vamos ver como que eles vão diferenciar bem as duas versões. Mas, dando uma explicação dos quadrinhos, de quem que é o Immortus, porque eu acho esse cara o mais interessante de todos. Só para antes de explicar quem que é o Immortus, só vou fazer uma comparação. Nos quadrinhos, muitas vezes, você aparenta ter Kangs que comandam o Conselho dos Kangs, mas na verdade existe um Kang primordial, que é o Kang que manda em tudo, no fim das contas. Então é como se esses 3, na verdade, pode ser que eles trabalhem para um outro Kang, que é o Kang primordial, que aí sim vai ser o grande vilão lá de Dinastia Kang. Não dá para ter certeza, porque também nos quadrinhos não é sempre que isso acontece e tal. E aí, por que eu acho que talvez isso não aconteça aqui no UCM? Porque, por exemplo, em Loki, primeira temporada, você tinha lá 3 Guardiões do Tempo, e que por trás desses 3 Guardiões do Tempo, que eram mitos, nunca existiram, existiu Aquele que Permanece. Se você repetir a dose agora, vai ficar meio repetitivo, como eu mesmo disse. Você vai ter 3 caras, que no caso até existem, mas que na verdade são de fachada para um cara que trabalha por trás de tudo. Então eu acho que eles não vão fazer isso, e talvez a gente tenha esses 3 Kangs como os 3 principais vilões de fato. Mas as possibilidades existem e eu tô jogando elas aqui na mesa. Agora sim, vamos falar sobre o Immortus, que é um personagem pelo qual eu sou apaixonado em como ele se conecta tanto com outras coisas que a gente já viu aqui no UCM. Como eu já disse então, né, o Immortus é uma versão futura, né, mais antiga, mais velha do Kang. E essa versão, ela cansou de travar essas guerras multiversais por linhas do tempo, por multiversos. E acabou sendo contatado pelos Celestiais, lá no fim dos tempos. Tá aí o que eu digo, por que ele se conecta com Loki e com Aquele que Permanece, e por que ele se conecta com os Eternos.
Em Eternos, a gente foi apresentado aos Celestiais. Inclusive vem um julgamento da Terra aí em breve, né? O Tiamut ficou ali o Arishem, né? Melhor dizendo, né? O Arishem ficou de julgar a Terra. E a gente não sabe muito para onde isso vai, para que direção isso vai. Mas, então, olha só, o Immortus ele se conecta diretamente com os Celestiais de Eternos e se conecta com aquele fim dos tempos, que a gente viu lá em Loki, que era o local onde ficava aquele que permanece fora da linha do tempo, assistindo tudo e vendo aquelas linhas do tempo todas ocorrendo, certo? Então tem essa conexão e é por isso que muito se falou, nossa, mas aquele que permanece é o Immortus, porque é ele que fica no fim dos tempos. Mas na verdade aqui no UCM é um pouquinho diferente. Uma outra coisa que eu acho muito interessante e que conecta essa cena aqui com a cena final ali, né, o último episódio de Loki, primeira temporada, é que nessa cena, essas 3 versões do Kang, elas aparecem olhando justamente para aquelas linhas do tempo, toda ramificada, se conectando um universo ao outro, certo? E que é um lugar muito parecido com o que a gente vê lá em Loki, né, no final. Porque o Aquele que Permanece está num lugar muito parecido, onde tem aquele fundo roxo e aquelas linhas todas se cruzando, se conectando. O que dá para dizer que esse lugar aí onde estão esses Kangs, que é o Conselho dos Kangs, mas não dá para dizer aonde fica isso, né? Que deve ser fora das linhas do tempo mesmo. A gente imagina que deve ser mais ou menos no mesmo lugar ou num lugar semelhante ao de Loki. O que eu acho que é diferente é que é o seguinte, Aquele que Permanece, ele ficava ali isolando a linha do tempo principal do CM e não deixava as outras se colidirem com ela. Então ele cuidava daquele universo e não impedia ramificações justamente para não permitir o encontro de um universo com o outro. Aqui, aqueles Kangs, eles não tinham acesso à linha do tempo 616, que era essa linha do tempo, que era esse universo 616, que o Aquele que Permanece cuidava. Então, não é exatamente o mesmo lugar, não é naquela mesma torre do Aquele que Permanece, porque Aquele que Permanece mantinha aquele universo separado. Mas agora, as linhas do tempo, os outros universos, já estão se colidindo com o 616. Há uma incursão acontecendo entre o 616 e provavelmente o 838, como a gente vê no final de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, por causa dos acontecimentos do filme, do que a Wanda fez, do que o próprio Doutor Estranho fez ali. Então, a gente tem lugares semelhantes, parecidos, mas que não são exatamente os mesmos lugares, ok? Mas tudo isso vai acabar se conectando de alguma forma. Para você ver, e eu vou falar muito isso num próximo vídeo que provavelmente sai amanhã, que é o seguinte, eu vou falar muito sobre o Kang e como que uma versão acaba influenciando nas coisas que as outras versões fazem. E como que isso está conectado com o filme e com o restante do UCM. Porque teve muita coisa que eu bati o olho e falei, caracas, isso aqui é uma influência direta dessa outra coisa aqui. Eu vou falar isso com todos os detalhes amanhã, gente. Esse vídeo tá muito completo. Aqui do lado, galera, tem outros vídeos falando tudo sobre o filme Homem-Formiga 3 Quantumania. Tem uma playlist completa também e o botão para você se inscrever no canal e não perder mais nada. Ainda hoje tem a segunda cena pós-crédito também explicada da mesma forma que essa aqui, hein? Então você não vai querer perder. Um grande abraço, até o próximo vídeo.